Lucas, um jovem professor de 28 anos, havia se mudado para a pequena cidade de Jacuí, no interior de São Paulo, em busca de tranquilidade. O ar puro, as colinas verdes e a proximidade com a natureza pareciam o lugar perfeito para fugir da vida estressante de uma grande cidade. Ele dava aulas na escola local, uma pequena construção de tijolos envelhecidos, onde ensinava português e história para crianças de todas as idades. As primeiras semanas foram tranquilas, quase monótonas. Os moradores eram amigáveis, mas reservados. Com o passar do tempo, Lucas começou a ouvir histórias sussurradas entre os mais velhos, sobre uma antiga lenda que ninguém gostava de falar em voz alta. A lenda do corpo seco. Era um conto transmitido de geração em geração sobre um homem tão cruel que, após sua morte, fora rejeitado pela terra e pelo céu, condenado a vagar eternamente em sua forma esquelética, aterrorizando todos que ousassem cruzar seu caminho. Era noite quando Lucas ouviu os primeiros rumores diretos. O velho Nestor, um fazendeiro de 75 anos, o havia convidado para jantar. Sentados à mesa, cercados pelo aroma da comida simples e caseira, Nestor contou sobre as recentes mortes de animais nas redondezas. Vacas, galinhas e até mesmo cães de fazenda estavam sendo encontrados mortos, com seus corpos estranhamente secos, como se toda a vida tivesse sido sugada. Dizem que é o corpo seco, disse Nestor, com a voz baixa e os olhos fixos em Lucas. Ele está de volta. E quando ele volta, não para até que leve alguém. Lucas riu, tentando aliviar a tensão. Nestor, isso é só uma lenda, né? Algo para assustar as crianças. O fazendeiro não riu. Seus olhos estavam sérios, sombrios. As lendas têm um fundo de verdade, Lucas. Sempre tem. Naquela noite, de volta à sua casa simples, Lucas não conseguiu parar de pensar na história. Ele não acreditava em monstros ou seres sobrenaturais, mas o relato de Nestor o incomodou. Havia algo na maneira como ele falara, algo que parecia mais medo real do que superstição. Nos dias seguintes, mais relatos surgiram. Agora não eram só os animais. Uma criança de 9 anos, Joãozinho, havia desaparecido na floresta próxima. Lucas sabia quem ele era, um aluno tímido e curioso que sempre o cercava com perguntas. O desaparecimento abalou profundamente a pequena comunidade e buscas foram organizadas para tentar encontrá-lo. Mas após dias de procura, não havia nenhum sinal de Joãozinho. Apenas pegadas que levavam para a floresta densa e se perdiam na escuridão entre as árvores. As noites começaram a ficar mais pesadas, o ar mais denso, e Lucas se pegava olhando para a floresta pela janela de seu quarto, sentindo uma presença inquietante nas sombras. O vento parecia carregar sussurros, e o uivo distante de um animal era acompanhado por algo mais. Um som grave e gutural, quase um gemido. Algo estava se movendo na escuridão. Naquela noite, enquanto Lucas tentava dormir, ouviu um barulho alto do lado de fora. Algo ou alguém parecia estar arranhando a janela de sua sala. Coração acelerado, ele pegou uma lanterna e foi investigar. Quando abriu a porta, o vento gélido da madrugada cortou sua pele, e ele ouviu novamente o gemido. Desta vez, mais próximo. Ele apontou a lanterna para a floresta. Entre as árvores, algo estava se movendo. Uma figura alta e magra, quase esquelética, espreitava, observando-o. Por um segundo, os olhos da criatura brilharam na escuridão antes de desaparecer. Lucas engoliu seco. Ele sabia que a lenda não era apenas uma história. O corpo seco havia voltado. O desaparecimento de Joãozinho lançou uma sombra permanente sobre a cidade. As pessoas começaram a evitar sair de casa após o pôr do sol, e as conversas se tornaram sussurros nervosos. As ruas desertas pareciam ainda mais vazias à noite, com o vento frio cortando as esquinas e trazendo consigo um sentimento de desespero. Lucas, porém, não conseguia parar de pensar no que havia visto naquela noite, entre as árvores. Aquela figura, aquilo não era humano. Ele tentou seguir sua rotina normal, mas o peso dos eventos recentes tornou tudo mais difícil. Na escola, as crianças estavam mais quietas, e Lucas notava um medo silencioso em seus olhos. Ninguém falava diretamente sobre Joãozinho, mas todos sabiam que algo estava terrivelmente errado. A cada dia que passava, a sensação de que o mal estava se aproximando aumentava. Uma semana depois, uma nova tragédia abalou a cidade. Desta vez, uma jovem Camila, de apenas 16 anos, não voltou para casa depois de um passeio noturno com amigos. As buscas começaram imediatamente, e Lucas, junto com Nestor e outros moradores, se uniram para procurar nas proximidades. A tensão estava no ar enquanto todos sabiam, no fundo, que a possibilidade de encontrá-la com vida era pequena.
Durante a busca, Lucas conversou com Nestor, que parecia mais abatido do que nunca. O corpo seco sempre leva os mais jovens primeiro, disse Nestor em um tom sombrio, seus olhos olhando para a densa mata que cercava a cidade. Ele é atraído pela juventude, pela vitalidade. Camila, eu temo pelo que ela pode ter encontrado. Lucas respirou fundo, tentando não deixar o pânico tomar conta. Ele não sabia se acreditava completamente na lenda, mas as evidências estavam se acumulando. Algo estava caçando a cidade, e ele precisava descobrir o que era. Naquela mesma tarde, a busca levou Lucas e Nestor a uma parte da floresta que os moradores evitavam há anos. As árvores aqui eram mais altas, os galhos entrelaçados formavam uma teia densa de sombras. O ar era pesado, quase opressor, e o silêncio era perturbador. Não havia pássaros, nem o som de insetos. Apenas um silêncio profundo, como se a floresta estivesse esperando. Lucas sentiu um calafrio subir por sua espinha. Enquanto caminhavam entre as árvores, ele começou a notar algo estranho. No chão, o solo parecia seco, rachado, apesar das chuvas recentes. As folhas caídas eram quebradiças e sem vida, como se toda a vitalidade tivesse sido drenada daquela parte da floresta. Estamos perto, murmurou Nestor, apertando o cajado que usava como apoio. Eu sinto. Lucas não sabia exatamente o que Nestor estava sentindo, mas ele também podia perceber algo estranho. Era como se o ar ao redor estivesse vivo, pulsando com uma energia sinistra. E então, ele viu. Entre as árvores, uma figura esquelética apareceu. Era alta e fina, seu corpo seco e enrugado como a casca de uma árvore morta. O rosto era uma máscara de desespero, com olhos fundos e vazios. Seu corpo não parecia feito de carne, mas de pele e ossos, como se toda a substância tivesse sido sugada. É ele, Nestor murmurou, quase em transe. O corpo seco estava parado a alguns metros de distância, imóvel, mas sua presença era sufocante. Lucas sentiu o pânico subir em sua garganta, sua mente girando entre o horror e a incredulidade. Não havia mais dúvidas, a lenda era real. Sem aviso, a criatura se moveu. Não correu, não andou de forma normal. Ela parecia deslizar, como se o chão não tivesse substância para seus pés. Lucas sentiu seus joelhos fraquejarem, mas se forçou a ficar de pé. O corpo seco estava se aproximando, sua boca se abrindo lentamente, como se fosse gritar. Mas o som que saiu foi um gemido profundo e atormentador que reverberou na alma de Lucas. Precisamos sair daqui, gritou Nestor, puxando Lucas pela manga. Mas Lucas não conseguia se mover. Seus pés pareciam presos ao solo seco, suas pernas pesadas demais para responder. O gemido da criatura aumentou, preenchendo o ar ao redor, fazendo tudo vibrar com uma frequência que parecia atingir os ossos. Era o som da morte, da fome eterna. Nestor conseguiu puxá-lo com força suficiente para quebrar o feitiço do medo, e os dois começaram a correr. Os galhos das árvores os arranhavam, e o solo irregular dificultava a fuga, mas o instinto de sobrevivência os empurrava para frente. Eles podiam sentir o corpo seco atrás deles. Sua presença como uma sombra escura que se aproximava cada vez mais. Quando finalmente saíram da floresta e voltaram para a cidade, ambos estavam exaustos, mas vivos. Lucas mal conseguia respirar, o peso daquilo que havia testemunhado esmagando sua mente. Nestor, com o rosto pálido, olhou para Lucas com uma expressão de advertência. Isso é só o começo, Lucas. O corpo seco não vai parar até conseguir o que quer. Lucas sabia que não podia ignorar mais. Ele precisava encontrar uma maneira de parar aquela criatura, antes que mais vidas fossem perdidas. A pequena cidade de São Gonçalo, no interior de Minas Gerais, era como qualquer outra cidade do interior, pacata, com ruas de paralelepípedos e moradores que pareciam conhecer todos os segredos uns dos outros. Mas nas sombras, havia histórias que ninguém ousava contar abertamente. Entre elas, a mais temida de todas era a da loira do banheiro, uma lenda urbana que atormentava gerações de alunos da Escola Estadual Dr. Machado. A escola, com suas paredes envelhecidas e janelas rangentes, era o palco de sussurros sômbrios e medos guardados. Gustavo, um adolescente de 15 anos, havia se mudado recentemente, com sua família, para a cidade, pois seu pai, Antônio, fora transferido para trabalhar como gerente numa fábrica local. Gustavo era um garoto reservado, com uma personalidade curiosa e sempre ávido por novas experiências. A escola era nova para ele, e, como qualquer aluno novo, estava ansioso para se enturmar. E foi assim que conheceu Felipe, Mariana e Beto, um trio de amigos que logo o incluíram em seu grupo.
O assunto sobre a loira do banheiro surgiu durante o intervalo quando Mariana, com seu jeito provocador, desafiou Gustavo. Se você quer realmente se enturmar aqui, tem que passar pelo teste, disse ela, sorrindo maliciosamente. Que teste? Gustavo perguntou, curioso. Felipe e Beto trocaram olhares, como se compartilhassem um segredo que ninguém mais deveria saber. Invocar a loira do banheiro, é claro, respondeu Beto, com um tom zombeteiro. Gustavo riu nervoso, tentando disfarçar o desconforto. Ele já havia ouvido histórias sobre lendas urbanas, mas nunca acreditara nelas. No entanto, a ideia de fazer parte de algo e conquistar a confiança de seus novos amigos parecia tentadora. Ele se lembrou de como sua mãe sempre o alertara sobre mexer com o desconhecido. Mas naquele momento, a voz da razão foi abafada pela adrenalina juvenil. O que eu tenho que fazer? Perguntou, cruzando os braços. Depois da aula, você vai até o banheiro das meninas no 3º andar, explicou Felipe com uma voz que parecia mais séria do que o necessário. Lá, você deve fechar todas as portas, acender 3 velas e dizer o nome dela 3 vezes. Só isso. Parece fácil, disse Gustavo, tentando soar confiante, embora um calafrio percorresse sua espinha. A tensão se acumulava, uma sensação de perigo iminente se instalava no ar. Mas Gustavo não recuou. Ele não sabia, naquele momento, que o simples ato de acender as velas e pronunciar aquelas palavras traria à tona um terror que não poderia ser contido. Algo aguardava nas sombras da escola, algo faminto. Quando o sinal final da aula soou, Gustavo foi para o banheiro. O 3º andar da escola era praticamente abandonado, com poucas salas de aula em uso. O banheiro, especialmente, tinha uma fama sinistra. Seu estado de abandono e as lâmpadas piscantes reforçavam o clima assustador. Ele abriu a porta com mãos trêmulas, entrando lentamente. O silêncio era quase sufocante. Seguindo as instruções, ele fechou as portas dos cubículos e acendeu as velas que trouxera de casa. O brilho fraco e tremeluzente das chamas dançava nas paredes, criando sombras distorcidas. Diante do espelho antigo e manchado, Gustavo hesitou. Ele olhou para o reflexo, tentando se convencer de que aquilo era apenas uma brincadeira boba, algo que esqueceria no dia seguinte. Loira do banheiro. Loira do banheiro. Loira do banheiro. Murmurou. Por um momento, nada aconteceu. Apenas o silêncio opressor. Ele soltou uma risada nervosa, aliviado por não ter sido imediatamente atacado por um espírito vingativo. Mas então, algo se mexeu no espelho. A chama das velas oscilou como se um vento invisível passasse pelo banheiro. Gustavo congelou, seu coração disparado no peito. Ele olhou de novo e viu, por um breve segundo, uma figura atrás dele no reflexo. Uma mulher de cabelos loiros desgrenhados e olhos que pareciam vazios, sem vida. Ele se virou bruscamente, mas o banheiro estava vazio. Deve ser minha imaginação, sussurrou, tentando se convencer. Mas antes que pudesse dar um passo para sair, ele ouviu um som vindo de um dos cubículos. Era um leve bater, quase como unhas arranhando a madeira. Seu corpo ficou paralisado pelo medo. Ele se aproximou da porta do cubículo, sem querer acreditar no que estava ouvindo. Suas mãos suavam enquanto ele lentamente estendeu a mão para empurrar a porta entreaberta. Quando o fez, nada poderia prepará-lo para o horror que se revelou diante dele. O silêncio parecia engolir Gustavo, enquanto ele permanecia parado diante da porta do cubículo. O leve som de unhas arranhando continuava, como se algo estivesse raspando a madeira de dentro. Desesperado para sair. Cada segundo que passava trazia uma nova onda de medo, congelando-o no lugar. Suas mãos suavam frio e ele mal conseguia controlar a respiração. Parte dele queria fugir, esquecer que tinha aceitado o desafio, mas outra parte, a curiosidade mórbida que muitas vezes acompanha o medo, o forçava a ficar. Seus dedos tremiam enquanto empurrava a porta do cubículo, rangendo lentamente até abrir completamente. O cubículo estava vazio. Não havia ninguém ali. Apenas o som do gotejar de uma torneira próxima, ecoando pelo banheiro. Gustavo sentiu seu corpo relaxar por um momento, mas isso logo foi interrompido por algo que fez o coração disparar novamente. No espelho à sua frente, algo começou a surgir. Uma mão pálida e macabra, como se estivesse tentando emergir do vidro, seguida por uma figura indistinta de cabelos loiros desgrenhados. Gustavo se virou rapidamente para encarar o espaço atrás de si, mas não havia nada. Quando olhou de volta para o espelho, o rosto deformado e cadavérico da loira do banheiro estava completamente formado, seus olhos vazios fixos nele. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Em vez disso, o vidro começou a rachar ao redor de sua imagem,
como se algo tentasse romper a barreira entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Os olhos vazios da loira o encaravam. Algo dentro dele sabia que fugir não era mais uma opção. Agora ele estava preso no coração de um pesadelo vivo. Mas a verdadeira pergunta era: como escapar de algo que não pode ser tocado? Algo que existe além das leis do que entendemos. Gustavo tropeçou para trás, quase caindo no chão, enquanto o som das rachaduras no espelho crescia em intensidade. As rachaduras se espalhavam como uma teia de aranha pelo vidro, e ele soube que tinha cometido um erro terrível ao seguir com o ritual. A loira do banheiro não era apenas uma história para assustar crianças. Ela era real, e agora estava livre. Um grito agudo ecoou pelo banheiro, um som sobrenatural, cheio de ódio e dor. Gustavo virou-se e correu para a porta, tentando abri-la, mas estava trancada. Ele puxou a maçaneta com todas as suas forças, o pânico crescendo em sua mente, mas a porta não cedia. As velas, antes acesas e brilhando fracamente, apagaram-se todas de uma vez, mergulhando o ambiente em uma escuridão opressora. Ele ouviu passos atrás dele, lentos, arrastados, como se a coisa estivesse caminhando com dificuldade, mas se aproximando cada vez mais. O som era insuportável. Gustavo sabia que se olhasse para trás, veria o rosto dela, aquele rosto deformado e vazio. Ele bateu na porta com todas as suas forças, tentando derrubá-la, mas a madeira parecia se solidificar mais a cada segundo. "Me ajude!" Ele gritou, mas sua voz parecia ser engolida pelo vazio. Foi então que a respiração fria, úmida, o alcançou. Algo tocou suas costas, um toque gelado que paralisou seu corpo. Ele não conseguia mais se mover. Estava preso ali, à mercê de algo que deveria ser apenas uma lenda. Quando sentiu as unhas arranharem sua nuca, a dor foi tão intensa que ele gritou. Um som estrangulado que mal escapou de sua garganta. De repente, a porta se abriu com um estrondo. Gustavo caiu no chão do corredor do terceiro andar, arfando por ar. Atrás dele, o banheiro estava imerso em uma escuridão profunda. As velas estavam completamente apagadas e o espelho, que antes exibira a terrível visão da loira do banheiro, estava agora completamente estilhaçado, como se alguém tivesse atirado uma pedra nele. Mariana, Felipe e Beto o encontraram caído no chão pouco depois. Os três estavam rindo, sem saber do que realmente havia acontecido. Para eles, tudo aquilo não passava de uma brincadeira. Eles o ajudaram a se levantar, ainda rindo das palavras apavoradas de Gustavo. "Então, você conseguiu ver ela?" Felipe perguntou, zombeteiro. Gustavo não respondeu. Sua mente ainda estava presa nos momentos de puro terror que acabara de viver. Ele mal conseguia olhar para seus amigos e ainda sentia o toque gelado na nuca, como se algo tivesse deixado uma marca invisível em sua pele. Os dias que se seguiram foram silenciosos. Gustavo evitava falar sobre o ocorrido, mas todos na escola perceberam que algo mudara nele. Ele estava mais quieto, mais retraído, e seus olhares frequentemente se perdiam em direções onde ninguém mais parecia ver nada. Os boatos começaram a se espalhar pela escola, que ele realmente havia visto a loira do banheiro, que ela o estava seguindo, esperando a oportunidade perfeita para reclamar sua alma. O que Gustavo não podia contar a ninguém era o que acontecia à noite. Ele acordava sempre à mesma hora, com o som de batidas suaves ecoando pelos corredores vazios da casa. E sempre que olhava para o espelho de seu quarto, a mesma rachadura que surgira no espelho do banheiro da escola parecia estar se formando ali também, lenta e implacável. Ele sabia que a loira não havia terminado com ele. Ela estava esperando. E ele não tinha ideia de quanto tempo ainda lhe restava antes que ela o levasse definitivamente para o lugar de onde ela viera. O espelho no quarto de Gustavo começava a rachar, refletindo o mesmo horror que ele havia testemunhado no banheiro da escola. O terror já não era limitado ao colégio. Ele estava se infiltrando em sua vida, lentamente corroendo sua sanidade. Cada noite que passava, ele se aproximava mais do abismo. O vento soprava forte naquela noite, assobiando pelas frestas das janelas mal vedadas da pequena casa de Amanda. Ela sentou-se na cama, os nervos à flor da pele. Clara não estava em seu quarto. A mãe havia procurado pela casa inteira, chamado seu nome inúmeras vezes, mas tudo o que ouvia era o som do vento e o rangido inquietante das árvores ao redor. Seu coração batia acelerado, a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer era quase sufocante. Amanda soube que algo estava errado assim que abriu a porta do quarto de Clara. O espaço estava vazio, o cobertor amontoado na cama, como se sua filha tivesse sido arrancada dali às pressas.
E então ela ouviu um som, como se alguém estivesse sussurrando do lado de fora, entre as árvores. Um arrepio percorreu sua espinha. A Cuca estava à espreita. Clara, com apenas 7 anos, era uma menina doce e curiosa, sempre cheia de perguntas sobre o mundo. Amanda, agora com 32, vivia no vilarejo de Monte Azul desde que se casou. Ela trabalhava como costureira, levando uma vida simples ao lado do marido, Roberto, um agricultor de 35 anos que passava a maior parte dos dias no campo. A casa humilde que compartilhava cercada por florestas densas, o que dava à pequena vila um ar de isolamento e mistério. Amanda desceu as escadas apressadamente, com as mãos trêmulas, chamando o nome da filha enquanto atravessava o corredor que levava ao quintal. Clara, Clara, sua voz quase se perdendo na noite. Roberto ainda estava fora, retornando de uma longa jornada, e Amanda se viu completamente sozinha, desesperada para encontrar a menina. Foi então que, ao abrir a porta dos fundos, sentiu uma onda de frio varrer seu corpo. Lá fora, entre as árvores, uma sombra se moveu. Uma figura pequena e distante, coberta por um manto escuro, desapareceu na floresta. Amanda congelou o momento, tentando discernir se era Clara ou alguma outra coisa. O que quer que fosse, desapareceu tão rapidamente quanto surgiu, deixando apenas o eco do vento entre as folhas secas. De repente, a voz de sua avó ecoou em sua mente. A Cuca pega as crianças que não dormem, ela vem quando ninguém está olhando. Era uma história que ouvira desde pequena, uma lenda antiga do vilarejo. A Cuca, uma bruxa velha, deformada, com garras afiadas e olhos que brilhavam no escuro, era usada para disciplinar as crianças. Amanda sempre acreditou que não passava de um conto para assustá-las. Até agora. Amanda correu para a floresta, o coração batendo forte, enquanto a escuridão parecia se fechar ao seu redor. Cada passo que dava parecia levá-la mais fundo em um pesadelo que ela não conseguia controlar. O ar parecia mais pesado, a floresta mais viva do que o normal, como se algo maligno estivesse à espreita em cada sombra. Quando Roberto finalmente chegou em casa, encontrou Amanda sentada na cozinha, a cabeça enterrada nas mãos. Ele notou que a mesa ainda estava posta, o jantar intocado, algo incomum para uma noite em que ele chegava tarde. Amanda ergueu os olhos, as lágrimas ameaçando cair a qualquer momento. Clara desapareceu. As palavras saíram baixas, mas carregadas de desespero. Roberto franziu a testa, sem entender de imediato o que sua esposa estava dizendo. Ele não acreditava em fantasias ou lendas. Para ele, Clara devia ter se escondido em algum lugar, talvez nas árvores ao redor da casa, como costumava fazer. Mas Amanda conhecia aquele olhar que o acompanhava desde criança, o medo de algo muito maior do que uma simples brincadeira infantil. Você não entende. Amanda começou, os dedos agarrando o tecido da toalha de mesa com força. Eu vi, ela está aqui, a Cuca. Roberto suspirou, impaciente, e pegou sua lanterna. Sem dizer uma palavra, saiu da casa, decidido a encontrar Clara e acabar com o que ele acreditava ser uma histeria infundada de Amanda. Ela ficou para trás, sentindo o frio invadir o espaço vazio que agora parecia maior do que nunca. As histórias da Cuca haviam voltado à tona, e a sombra que Amanda viu não era apenas fruto de sua imaginação. A floresta estava viva, pulsando com a presença de algo antigo e malévolo. Enquanto aguardava o retorno de Roberto, Amanda começou a ouvir o som de garras arranhando as paredes externas da casa. Um som baixo, persistente, que parecia vir de todos os lados. O som crescia a cada segundo, até que ela finalmente foi tomada por um pavor paralisante. Algo estava do lado de fora. Amanda correu até a porta dos fundos novamente, mas desta vez não ousou abri-la. Sentiu que, se olhasse diretamente para a escuridão, veria a figura da Cuca parada ali, com seus olhos brilhosos fixos nela, esperando o momento certo para atacar. Amanda estava parada, perto da porta dos fundos, os olhos fixos na maçaneta. O som de garras arranhando a madeira parecia estar cada vez mais alto, mais próximo, como se algo estivesse rondando a casa, esperando por um momento de fraqueza para invadir o único lugar onde ela ainda se sentia segura. Cada som na escuridão parecia amplificado, fazendo com que ela se sentisse pequena, indefesa. Clara ainda estava lá fora. Ou pior, a Cuca a tinha levado para algum lugar muito mais sombrio do que a floresta. O som de arranhões nas paredes da casa aumentava, reverberando em cada fibra do corpo de Amanda. Ela sentiu o medo agarrar sua garganta, sufocando qualquer tentativa de gritar. E então, por um instante, o som parou, dando lugar ao sussurro de uma voz rouca e grave vinda de fora. Ela está comigo.
Amanda sentiu uma onda de pânico dominar sua mente. Clara estava nas mãos da Cuca. Sem pensar, correu até a janela, tentando ver o que se escondia na escuridão. Mas a noite era impenetrável, um véu negro que cobria o vilarejo, as árvores e qualquer esperança que restasse. Ela gritou o nome da filha, mas sua voz ecoou sem resposta. Roberto ainda não tinha voltado. Ele havia desaparecido na floresta assim como Clara. Amanda tentou segurar a esperança, mas o silêncio pesado e os sons inquietantes ao redor faziam com que o pavor se instalasse de maneira profunda. Ela pensou na última vez que tinha visto Clara, no sorriso da filha antes de ir para a cama, e na promessa que fizera de cantar sua canção de ninar. Mas agora, a única canção que parecia preencher a noite era o sussurro da Cuca, chamando-a para fora. No vilarejo, as histórias sobre a Cuca eram contadas com fervor e terror. Diziam que ela não apenas levava as crianças, mas também se alimentava de seus medos, drenando suas vidas aos poucos, enquanto seus corpos murchavam como flores secas. A própria avó de Amanda já havia contado sobre uma criança que desapareceu no vilarejo há muitos anos. As mesmas circunstâncias, sumiço durante a noite, garras arranhando a madeira, sussurros na escuridão. Amanda sabia que se ficasse na casa, o pior aconteceria. Ela precisava fazer algo, mesmo que significasse enfrentar a criatura que habitava seus pesadelos. Segurando uma lanterna que tremia em suas mãos, ela abriu a porta dos fundos e entrou na noite gelada. O vento frio cortava seu rosto, enquanto ela se embrenhava pela floresta. Cada passo parecia uma eternidade, com as folhas secas rangendo sob seus pés e os galhos das árvores se movendo como braços esqueléticos no escuro. Amanda iluminava o caminho com a lanterna, mas tudo à sua volta parecia envolto em sombras vivas, como se a floresta estivesse conspirando contra ela. Ao longe ela ouviu um gemido baixo, arrastado. Clara. O som a fez parar por um instante, o coração disparado. Mas então, algo mais começou a se mover entre as árvores. Uma figura alta e retorcida, com uma capa longa e esfarrapada, parecia deslizar por entre os troncos. Amanda soube imediatamente quem era. A Cuca. Seus olhos vermelhos brilharam na escuridão, como dois faróis sombrios. A velha bruxa tinha a pele enrugada e pálida, os cabelos brancos desgrenhados e caídos sobre os ombros curvados. Seus dedos longos e tortuosos terminavam em unhas afiadas, que pareciam prontas para agarrar sua próxima vítima. A cada movimento, a bruxa parecia se fundir com as sombras da floresta, tornando-se quase invisível quando Amanda não olhava diretamente para ela. "Onde está minha filha?" Amanda gritou, sua voz falhando na tentativa de parecer corajosa. A Cuca não respondeu. Em vez disso, ela sorriu, expondo dentes amarelos e pontiagudos, enquanto se aproximava lentamente. Amanda começou a recuar, mas logo percebeu que a floresta ao seu redor parecia estar viva, os galhos retorcidos bloqueando seu caminho. A criatura estava brincando com ela, saboreando seu medo, mas então, de repente, a figura de Clara apareceu à frente de Amanda, caída no chão entre as folhas, os olhos fechados. Amanda correu para sua filha, pegando-a nos braços, sentindo o frio invadir o corpo frágil da menina. Clara estava viva, mas sua pele estava pálida, e seu corpo parecia pesado, como se algo estivesse sugando suas forças. "Ela pertence a mim agora", sussurrou a Cuca, a voz grave reverberando na escuridão. "E você também, logo logo." Amanda apertou Clara contra o peito, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Ela sabia que não tinha muito tempo. A Cuca estava mais perto, seu cheiro pútrido de morte e podridão preenchendo o ar. Amanda tentou se levantar, mas seus pés pareciam estar presos ao chão, como se as raízes da floresta estivessem enrolando ao redor de suas pernas. A Cuca estendeu a mão, suas garras ameaçadoramente perto de Amanda e Clara. Amanda gritou, fechando os olhos, esperando pelo pior. Mas naquele momento, uma luz brilhante cortou a escuridão. Roberto apareceu, empunhando uma tocha improvisada e gritando com toda a força que lhe restava. A chama parecia desorientar a Cuca, que recuou, seus olhos vermelhos piscando com fúria. A criatura soltou um grito agudo que ecoou pela floresta antes de desaparecer nas sombras, como se nunca tivesse estado lá. Amanda respirou fundo, abraçando Clara com força. Roberto se ajoelhou ao lado delas, sua expressão séria, mas aliviada. "Eu te disse." "A Cuca é real", sussurrou Amanda, as palavras quase engolidas pelo vento. Roberto não disse nada. Ele sabia que, embora tivessem vencido aquela noite, a Cuca ainda estaria à espreita nas sombras, esperando por outra oportunidade. E no vilarejo,
As histórias continuariam sendo contadas, avisando as crianças para dormirem cedo, antes que a velha bruxa viesse buscá-las.